Então agora, diminuindo o tamanho do lote, verão que nós temos um outro problema, que se a gente pensa, não é tão simples de resolver. Diminuir o tamanho do lote para entregar pedaços de pizza, estou quebrando o que nós chamávamos dentro do Scrum de definição de pronto. O que seria a definição de pronto? É completude para o Scrum. Ou seja, eu fiz aquela funcionalidade, aquela história, né, e já testei, está pronta para ser implantada. Então, em DevOps, estou, na verdade, implantando esses pequenos incrementos sem ter ainda a completude dele. Ou seja, estão sendo pedaços de construção que estão indo potencialmente para a produção. E esse tamanho do lote agora não é mais a pizza, né, que seria a completude do meu trabalho, e sim um pedacinho dela. Para conseguir sustentar isso, é esse conceito aqui de separar, uma implantação, que se chama deploy, né, implantação, da release, do objeto ser implantado. Ou seja, que é uma release, no modelo clássico? É uma versão que está homologada, que tem um conjunto de funcionalidades que são previamente definidas, testadas, homologadas, aprovadas. Ou seja, você não faz implantação se não tiver uma release. Por quê? Porque a gente precisa defender isso frente ao comitê da mudança. O que está sendo implantado? Por que tão urgente? Qual a necessidade? Quem foi que implantou? Por onde passou? Quem autorizou? Quem pediu? E aí vai. Toda essa burocracia que nós conhecemos das Gmontes. Quando nós estamos entregando um pedaço de pizza, agora já acho que fiquei fixado nesse conceito, esse pedacinho que está sendo implantado não é necessariamente uma funcionalidade completa. Então poderão ser feitas implantações sem uma release. Então nós estamos descolando isso, ao ponto de fazer muitos deploy, muitas implantações, até ver essa pizza finalmente pronta, até ter essa funcionalidade, essa história finalmente acabada. E aí nós temos técnicas, não vamos falar inclusive delas, né? Feature flag, habilito, que me permitem já testar essa ideia em produção, analisar performance, sem que o usuário fique afetado por isso. E essa ideia fantástica me permite também estabilizar a operação. Eu já estou fazendo o teste em produção de maneira controlada, sem impactar o negócio, que é justamente um dos grandes desafios que nós tínhamos e nós não conseguíamos fazer no modelo clássico. Então, essa ideia aqui irá sustentar o pipeline, irá sustentar a disciplina do desenvolvedor de fazer pedaços, incluindo parte do código que não é chamado, ou pelo menos não é visivelmente acessado pelo usuário. Então eu tenho que ter uma maior disciplina na hora de construir meu código. Essa é a ideia que está aqui atrás. Dentre os modelos de implantação, na implantação contínua, nós estamos falando de modelos como, por exemplo, Blue-Green, que é chamado aí um modelo azul-verde. Que significa isso? Dois ambientes, simplesmente isso, dois ambientes, o blue e o verde. Ou seja, o blue, o azul, o verde, o green. Dois ambientes, na qual um deles é aquele que está funcionando, e o segundo está entrando em produção logo após ter sido implantado. Levanto o ambiente com a versão X+1, sendo que a outra versão X, em algum momento eu faço o roteamento para essa versão nova. Então o que acontece aí? Se por acaso dá algum problema, volta à versão anterior rapidamente. É lógico que nós precisamos, para conseguir implantar isso, uma série de cuidados, como banco de dados, duplicação de banco. Posso utilizar em alguns casos, em outros casos não consigo. Tem algumas sutilezas que vão fazer dele um modelo forte, quanto à sua aplicabilidade, mas pensando de maneira genérica, sem entrar nesses detalhes que precisam ser refinados, a gente vê isso nos modelos mais avançados dos nossos cursos, eu tenho que cuidar, a partir daí, justamente, deu algum problema, volta atrás. Qual é o modelo para voltar atrás, para fazer um rollback? É a versão que estava funcionando até segundos atrás, até minutos atrás.
Então, isso me dá também estabilidade. Estou fazendo, como se fala, trocando o pneu com um carro em andamento. Estou abastecendo o avião com o avião voando, sem parar. E nós sabemos que cada vez mais as empresas estão disponibilizando suas soluções em 24/7, em tempo real, o tempo inteiro. Então eu tenho que ter técnicas que me permitam fazer isso sem prejudicar o negócio. E essa aqui é uma delas. A segunda delas é chamada de canário. Curiosamente, canário é aquela técnica utilizada ainda antigamente, não sei se atualmente mas os mineiros de minas de carvão desciam com máscara, com filtro e com um canário numa gaiola para testar se dentro da mina existia algum gás tóxico que eventualmente impedisse que ele tirasse a máscara. Só que para ele fazer o teste levava um bichinho lá para fazer essa validação. Então usar uma isca. Então, se a gente resume, a técnica é utilizar uma técnica de uma isca ou um cobaias. Como faço isso? No modelo aqui, modelo Facebook, que faz essa implantação, onde ele tem vários clusters de servidores, e um deles atende os funcionários da empresa. Então ele libera, implanta nesse conjunto de servidores a solução nova, sendo que as outras estão funcionando com o modelo anterior ainda, com a versão X. Então na X+1 vai para... E a partir daí, se existe alguma estabilidade, tá ok, eu posso propagar isso para os seguintes servidores, e aí estou com área 1, área 2, área 3, e aí vou expandindo regiões ou grupos de usuários até conseguir a implantação de 100%. Então ela me permite também, uma variação dela, chamada de clusters seguros, de não impactar outros conjuntos de servidores e, por consequência, outro conjunto de usuários quando tem uma implantação que dá algum problema. Então, se dá algum problema, volta somente nesse conjunto menor e não é impactado o restante dos usuários. Então, para soluções web, essa aqui é uma solução muito interessante, e me permite também transitar em soluções onde eu tenho simultaneidade, diferente do outro caso, Blue Green, onde eu tenho uma solução ou outra. Ou todo mundo vai em uma ou todo mundo vai na outra. Então é uma solução muito mais simples de ser implantada, não depende de desenvolvedores, depende da infraestrutura, duplicação de ambientes. Só que tenho nesse outro modelo a dificuldade de replicar bancos de dados gigantescos. Então ela não é muito adequada para essa situação. E nessa aqui eu tenho simultaneidade, tenho usuários numa versão e usuários em outra versão que precisam ser gerenciados. Isso já me gera uma gestão mais complexa, na hora de fazer uma implantação. Mas uma técnica também muito interessante, que ajuda também a estabilizar a execução das atividades da área de TI. E por último, a solução Feature Toggles ou Feature Flags, que depende de desenvolvimento, na qual eu habilito ou desabilito opções de menu, o acesso a funcionalidades específicas em forma remota. Então eu posso, inclusive, a partir daí, disponibilizar essa funcionalidade somente para um grupo menor de usuários. Falo, esse grupo de usuários tem acesso a essa funcionalidade nova, esse outro grupo não. E eu consigo, de forma remota, gerenciar a disponibilidade da solução, inclusive dos recursos. É uma solução muito interessante, inclusive, quando eu preciso disponibilizar maior recurso para um conjunto de funcionalidades específicas. Dia das Mães, por exemplo. Eu vou vender, e aquele usuário que roda aquele relatório, que é relatório de todas as vendas do ano todo, que é virado por mês, semana, dia, pronto. Aí senta o banco, Então eu evito, desabilito essa opção para ele ou para esse grupo de usuários, para não impactar, disponibilizando mais recursos para a venda, por exemplo. Então eu tenho aí uma orquestração mais focada em cima dos meus objetivos no momento.
Que mais? Dados, banco de dados evolutivos, né? E aí eu preciso começar a versionar banco de dados. No modelo clássico, ainda trabalhando com banco de dados relacionais ou qualquer modelo desse tipo, onde tem um banco de dados que concentra a base do que as aplicações utilizam, eu posso trabalhar em cima de um modelo onde tenho a aplicação que vai aumentando, né, em versionamento a cada implantação, só que eu tenho com muito menos frequência mudanças no banco de dados. Ela também será diminuída em quanto ao lote, então eu tenho implantações que serão quebradas, né, não mais um script de muita coisa que está acontecendo no banco, e sim pequenas mudanças graduais, avançando sempre com muita estabilidade. E ao mesmo tempo, né, eu sei qual é a versão que a aplicação tem, compatível com qual a versão do banco, né? Ou seja, se há necessidade de fazer um rollback, né, talvez nesse momento aqui eu precise também fazer um rollback do banco, né? É claro que eu estou falando de maneira bem simples, né? Mas fazer o rollback do banco às vezes faz sentido, às vezes não faz, às vezes preciso fazer, às vezes não. Tem toda uma base aí para não travar o banco, quando fazer, quando não ser prejudicado pela velocidade da mudança também do banco. Inserir uma coluna é fração de segundo. Tirar uma coluna da tabela pode demorar horas. Então, isso também precisa ser mensurado na hora de trabalhar em cima do banco de dados que irá suportar pequenas mudanças ao longo do tempo. Mas precisa ser casada, e essa é a ideia que está aqui. Outro ponto também importante é a diminuição da dívida técnica. E quanto à dívida técnica, vou voltar aqui. A dívida técnica, nós falamos, eu preciso ter um quadro, por exemplo, um Kanban, que me indique quais são as dívidas técnicas, quais delas são priorizadas, quanto esforço, qual o impacto, qual o benefício se eu implementar elas, que me permite também ajudar a tomar decisões de quais serão as histórias que serão absorvidas pela equipe de desenvolvimento. Então, mais um ponto aqui, a dívida técnica precisa ser tratada, absorvida, certo? Tem algumas técnicas 5 porquês, causa raiz, um monte de coisas aí que vão nos ajudar a trabalhar melhor essa diminuição de dívida técnica e a maior estabilidade das soluções. Outro ponto importante é que eu preciso também provisionar dados, porque estamos nesse momento aqui falando de banco de dados, né? Do ponto de vista dos testes, inclusive de aceitação. Então, não é mais um dump do banco de produção, e sim bancos que irei preparar para fazer aquele teste de ponta a ponta. Cancelamento de uma fatura, cancelamento de uma compra, envolve uma série de elementos, né? Por exemplo, parar cobranças, fazer logística reversa dos itens que foram entregues, cancelar a fatura, inserir esses itens dentro do próprio estoque, inventário, e aí vai. Tem muita coisa quando eu faço isso. Bom, não é mais um teste unitário, é sim um teste de aceitação que precisa de um banco de dados que suporte aquilo. Falamos de infraestrutura como código, falamos de disponibilização de ambientes e falamos também da necessidade de prever que qualquer intervenção, seja ela porque mudei o código, me permita dar estabilidade à solução. Como consigo fazer isso? Automatizando o teste de aceitação. E esses testes de aceitação me permitem, por exemplo, eu poderia fazer levantar um banco de dados específico para fazer aquele teste, né? Fazer o teste, rodou e desmanchar o banco. Se o banco não é tão grande, isso demora relativamente pouco tempo para fazer e consigo executar o que se chama de testes atômicos. Ou seja, eu rodo 1, 2, 10, 50, 1000 vezes, se eu quiser, sempre me dará um mesmo resultado. Fazendo isso, tudo que varia, que é a parte de construir, de alterar código, fica blindada, né, por causa de testes que consigo repetir sem depender de pessoas, testadores, em forma manual.